Amiguinhos e amiguinhas, um brinde ao Cafeína de hoje, Tintim Doni. Por que isso? Porque falaremos de um assunto muito bacana, que é investimento em vinhos. Você já pensou, Doni, em investir? Você que tem uma belíssima adega? A adega que você ajudou a construir, né, Sami? Esse é um dos programas mais interessantes e curiosos que a gente já fez no Cafeína, porque você vai ver que é possível investir em uma garrafa de vinho e não apenas para regar um jantar romântico à luz de velas. Aliás, Zanuto, nosso editor, cenário romântico no estúdio. Ó, que isso, hein? Mas para esse ambiente, Sami, você me desculpa, vamos trocar a companhia? Agora sim! Deixa eu até pegar minha taça de vinho. Um brinde, meu amor. O seu não é vinho não, né? Não, isso é suco de uva, gente. Então tá bom, só cenográfico. Por favor. Então tudo certo. Bom, dá licença, eu vou continuar o programa, tá? Tchau. Voltando ao assunto, além do retorno amoroso, é possível também investir em vinho pensando no retorno financeiro. Sim, investir sem o intuito de abrir a garrafa, mas de vendê-la depois de alguns anos. Assim como a gente investe em ações, podemos investir nos vinhos mais vendidos no mundo todo, através de uma carteira diversificada de rótulos, de diferentes nacionalidades. E o melhor, não precisa ser sommelier e nem ter uma quantia exorbitante de dinheiro para isso, não. A questão é que existem vinhos tão raros e escassos que acabam sendo uma oportunidade de investimentos justamente por seus valores exorbitantes, crescentes no passar dos anos. Esses são chamados os vinhos finos, que podem ser feitos, Doni, você que entende muito de uvas Chardonnay, Bordeaux, Merlot, Cabernet Sauvignon e outros tipos. Esse mercado é tão desenvolvido e relevante na Europa que existe inclusive uma bolsa de valores para a negociação desses ativos reais. Essa negociação acontece por meio de índices que acompanham o preço médio dos melhores vinhos. É boa, né, Doni? Você que tem essa belíssima adega já fez o preço médio, a evolução da sua carteira de vinhos? Ô Sami, nunca pensei não, até porque até hoje eu considerava tudo sunk cost, custo afundado, prejuízo. Nunca investimento, muito menos carteira de vinho. Você pensa em fazer esse investimento? Eu não tenho muitos vinhos, uma adega muito modesta, pensei em fazer, gostei da ideia. Olha, voltando para a pauta, assim como o Ibovespa, o S&P 500 ou a Nasdaq, com as principais ações listadas nos Estados Unidos, esses índices contam com os rótulos de vinhos finos mais negociados no mundo. Eu estou falando dos índices Livex Fine Wine. Eles são calculados usando o preço médio entre a venda mais alta e a mais baixa do mercado em tempo real. Então, quem investe se expõe a uma diversidade geográfica e cambial, além de estar alocando parte do seu patrimônio em um ativo que não tem correlação com o mercado comum. A referência líder da indústria é o índice Livex Fine Wine 100, que representa o movimento de preços de 100 dos vinhos finos mais procurados no mercado secundário da França, Itália, Estados Unidos, Austrália e Espanha. Esse índice registrou uma alta de 20,83% nos valores destes rótulos nos últimos 12 meses. Interessante que no mesmo período, o Dow Jones, da Bolsa de Nova York, cresceu 14,43%. E o ouro acumulou uma queda de 3,82%. Ou seja, bateu vários indicadores. Brinde ao Doni, que ganhou muito dinheiro com vinhos. Ó, errado, Sami, mas qualquer motivo é um bom motivo para brindar, então vamos lá. Agora a questão é que o vinho como investimento alternativo, seja em vinícolas, garrafas ou distribuidores, vive um boom desde o início da pandemia, registrando uma alta de 75% esse ano, segundo a consultoria Refinitiv. E para o investidor brasileiro que deseja diversificar o portfólio, além de ter uma proteção cambial, já é possível se expor a esse mercado. Em outros países, como no Reino Unido, existem administradoras de carteiras de vinhos. É quase
uma espécie de fundo de investimento mesmo. E uma dessas carteiras pegou a luneta e se atentou para o mercado brasileiro. É a Ueno Future. Ela pode ser chamada também como uma boutique de investimentos, mais focada em vinhos finos. E para expor os investidores brasileiros a um portfólio recheado de vinhos nobres, a empresa tem parceria com uma fintech focada na gestão de investimentos alternativos, que é responsável, Doni, por fazer a captação via crowdfunding. Para quem nunca ouviu falar, é um financiamento coletivo, uma espécie de vaquinha online. O objetivo é unir investidores com os mesmos objetivos para que juntos tenham o montante necessário para o investimento. Esse financiamento coletivo acaba sendo uma forma de expor investidores à economia real, fugindo do padrão tradicional dos investimentos. E quando a gente olha para a carteira de ativos, que no caso são vinhos, estão rótulos de colecionadores com alto potencial de valorização, além de safras raras de muitas décadas atrás. Algumas vezes a empresa britânica financia a produção e adquire o vinho antes mesmo do engarrafamento, com a bebida ainda nos barris, o chamado Amprimé. Só no Brasil, a empresa tem cerca de 100 clientes que investem $100 mil ou mais em garrafas de vinho fora do país. Essas carteiras costumam valorizar entre 10% e 20% ao ano, mas o retorno só começa a partir do terceiro ano, quando as garrafas começam a serem vendidas. Para investir, Doni, para quem está interessado, é preciso ter pelo menos R$5 mil iniciais. Tudo é feito via plataforma da Fintech Blocks, porém, os vinhos ficam em Londres, na chamada Tax Free Zone, que, como o nome diz, é uma área livre de impostos. Se os vinhos investidos fossem importados para o Brasil, o custo para isso seria entre 65% e 85% sobre o valor deles para a cobertura de taxas, impostos internacionais, logística e seguro. Então, um portfólio de 5 milhões teria um custo de uns 4 milhões, o que obviamente inviabilizaria a operação. Ao contrário do que a gente poderia imaginar, um ponto positivo desse investimento é a baixíssima volatilidade, porque dificilmente o valor de uma garrafa vai ser menor do que o valor que a gente pagou por ela, né? O valor de quando ela foi comprada. Quanto mais velho o vinho, sendo vinho bom, de guarda, mais caro ele fica. Além da rentabilidade por alcançada, o investidor também conta com uma eventual valorização cambial. Já o ponto negativo é a falta de liquidez, né? Embora seja um líquido. Isso porque se você, investidor, decide sair da carteira, você vai procurar um mercado secundário. Só que para essa modalidade não existe um mercado secundário organizado, né? Não tem um home broker igual quando a gente decide vender as ações. Então, embora seja vinho, a liquidez é um problema. Existe o acompanhamento da plataforma brasileira, onde os investidores conversam entre si e podem fazer negociações, mas é restrito a estes investidores. E mesmo quando é o caso de ter passado mais dos 3 anos mínimos de investimento, quando os gestores decidem colocar um preço-alvo no portfólio e fazer a venda para um de seus demais 500 clientes no mundo inteiro, né? Estamos falando de clubes de vinhos, cassinos, iates, casas de leilões, isso tanto pode levar uma semana como um ano. Então, tem também seus riscos temporais. Apesar de estar acessível ao investidor pessoa física e não apenas aos family offices, os investidores institucionais, o perfil de investidor nessa modalidade é o daquele que tem um poder de compra maior e que já tem um portfólio de investimento muito diversificado. Os apaixonados por vinho, claro, também são maioria, né? Não só por gostarem do assunto e do ativo, mas também porque, conhecendo as regiões com as melhores uvas, o melhor terroir, os vinhos mais vendidos, os aclamados pela crítica, eles acabam se sentindo mais seguros, mais confortáveis na alocação do portfólio. Bem, esse perfil de investimento é considerado um investimento alternativo e por mais que não exista uma definição oficial do que seja, pelo menos no Brasil, a modalidade já representa 15% dos ativos sob gestão no país. No mercado global, há uma grande variedade de investimentos alternativos já reconhecidos, como a compra do benefício do seguro de vida de segurados que querem adiantar esses recursos para si, o financiamento de ações judiciais e por aí vai. A previsão é de que até 2025 os investimentos alternativos no mundo dobrem. De acordo com as estimativas,
Esse mercado deve atingir 18 trilhões de dólares daqui a 3 anos. Em 2020, eram 8 trilhões e meio. Esses dados são da Flya, que não é uma pessoa, é a Associação de Investimentos Alternativos da Flórida, onde eu me encontro hoje. Mas embora sejam atraentes para os investidores, os ativos alternativos, obviamente, requerem uma atenção redobrada à seleção de bons gestores. À medida que esses investimentos, dependendo da classificação, não seguem padrões ou exigências regulatórias no mesmo nível dos fundos e das empresas que, por exemplo, são listadas na bolsa. Dito isso, Doni, brindaremos com o giro de notícias. Anota, tchim, tchim. E Elon Musk, o homem mais rico do mundo, doou 5 milhões de ações da Tesla para a filantropia. O fato foi divulgado em documento ao mercado de ações, mas sem especificar quem recebeu a doação. Isso representa 5,7 bilhões de dólares no preço de fechamento das ações da Tesla nos dias em que as doações foram feitas. E a América Latina é a região que teve o maior crescimento no número de contratações internacionais. O aumento foi de 156% no segundo semestre de 2021, sendo as empresas dos Estados Unidos e Europa as maiores contratantes. O custo mais baixo da hora salarial e oferta de profissionais tem reforçado a tendência. O novo site do Banco Central para consulta a dinheiro esquecido em bancos, que já somam 8 bilhões de reais, despertou a curiosidade de milhares de brasileiros querendo saber se tem algum valor a receber. Somando o dinheiro deixado em abono salarial do PIS/PASEP, restituições do imposto de renda, INSS, DPVAT e até em prêmio de loteria, o montante deixado para trás ultrapassa os 827 bilhões de reais. Uma baita bolada. E para terminar, vou aproveitar que você está nos Estados Unidos, vou fazer uma visita à sua adega aqui do Brasil, que tem alguns metros cúbicos recheados de valores, para ver se eu invisto ou se eu ingiro alguns desses grandes rotas. Partiu. Tchau. Vamos brincar. Tchau, Zanuto. Se liga. Não. Tchau. Sami, volta aí. Oxi, pera lá. Alô, Cleves? Sabe o Sami, aquele meu amigo de cabelo encaracoladinho? Acho que ele tá indo aí pra casa, ó. Oferece suco, oferece água, oferece refrigerante, mas vinho não, tá? Se precisar, põe o Rock e a Maia pra defender a nossa adega. Tá. Tá bom então, valeu.